Vamos para o livro de Mateus 23, 23. Eu quero deixar esta palavra porque são muitas pessoas a me perguntar sobre esse versículo. Às vezes até me atacam, me questionam, me achincalham por conta dessa palavra aqui. Como se eu estivesse nas minhas pregações pregando alguma mentira acerca do dízimo. Então eu quero ler esse versículo. Este famoso versículo. Este lucrativo versículo. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Agora o versículo 24. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Eu quero deixar essa palavra para a Igreja de Cristo, para todos que têm me questionado, até me maltratado, até me atacado por conta desse versículo. Porque os cristãos aprenderam erradamente isso aqui. E os atuais mestres da lei procuram deixar como está. Eles não se interessam em pregar a verdade, porque a verdade não dá lucro, não. A verdade é algo que a maioria dos pregadores usam até isso aqui, para convencer o crente, convencer as pessoas que os seguem de que o dízimo está no Novo Testamento, pois não está no Novo Testamento. Quando Jesus esteve entre nós, ele era um cumpridor da lei. Ele não poderia ensinar nada que não fosse dentro da lei de Moisés, em cuja constituição ele nascera. Então você precisa compreender isso, que no Novo Testamento, que nós cristãos chamamos de Novo Testamento, existem dois testamentos, meu irmão. A lei de Moisés estava de pé. O Senhor Jesus não iria negar a sua lei. Muito pelo contrário, ele tinha que ensinar, porque havia maldições sobre as pessoas que não cumpriam a lei, que não ensinavam a lei quando tinham que ensinar. O Senhor Jesus, ele não podia negar a lei. Ele disse que ele não veio para cancelar a lei, ele veio para cumprir. Ele fez parte dessa Constituição. Ele viu tudo. Ele estava lá quando Moisés, durante 40 dias e 40 noites, esteve no Monte Sinai, o monte que gera para a maldição. Jesus já estava lá. Jesus não nasceu agora de Maria, ele já existia. Ele só se vestiu de carne, se tornou humano através da nossa querida Maria. O próprio Jesus acabou com aquela lei a preço de sangue, a preço de bofetadas, a preço do desprezo do próprio Pai. Ele se fez maldito, queridos. Ele se fez maldito naquela cruz. Ele era maldito de Deus. Aquela cruz era maldita. E havia uma lei, vou dizer de novo,
que todo aquele que fosse pendurado em madeiro era maldito de Deus. Porque aquela cruz era para criminosos, era pena de morte romana. Assim como havia até uns anos atrás, eu acho que isso já acabou nos Estados Unidos, a cadeira elétrica. Vocês pensam que o crucificado ia para o madeiro de roupas? Não, queridos. Eles iam nus, que era para aumentar a vergonha moral, psicológica do crucificado. E a pena de morte romana era a crucificação. Porque era uma morte lenta, dolorosa, era uma tortura em todos os sentidos. Quando Jesus proferiu aquelas palavras contra os judeus, ele era cumpridor da lei. A lei ainda estava de pé, queridos. A lei só caiu quando o Senhor Jesus entregou o Espírito e disse: Pai, está consumado. Ou seja, está tudo resolvido, pago, liquidado. Está tudo concluído. Então, naquele momento, gente, é que a lei de Moisés caiu por terra. Ali encerrou-se a era da lei, a era do Monte Sinai. A velha aliança ali caducou. E começou o Novo Testamento de fato e de verdade naquele momento que o Senhor Jesus entregou o Espírito. A nova aliança, o novo pacto começou ali. Tudo se fez novo naquele momento. Então, amados, por favor, tira isso hoje da cabeça de vocês. Essa palavra não é para nós, os cristãos. Essa palavra terrível aqui, isso aqui é uma sentença, amados. Isso aqui foi para os judeus hipócritas, os fariseus legalistas. Se fossem de fato religiosos, eles não tinham levado Cristo para uma cruz. Não teriam os sacerdotes comprado a vida de Jesus por 30 moedas, que era o preço de se adquirir um escravo naquela época. Jesus custou o preço de um escravo para nos tirar da escravidão da lei. Naquele tempo, Israel estava em plena decadência. Estavam em decadência moral, espiritual. Tudo havia ruído já há muitos anos. Tanto é que o Senhor Deus, após Malaquias ter levado aquela sentença horrível, o Senhor Deus deixou aquele povo à própria sorte. Aquele povo estava vendido ao pecado, estava encharcado na rebeldia. Levitas, sacerdotes, o povo. Então, amados, os atuais mestres da lei transformaram isso aqui, esse versículo aqui, numa moeda de troca. Usam isso aqui, ó, como peça de uma indústria, da indústria do dízimo. Bota na cabeça de todo cristão, como também eu achava que era assim, eu não sabia. Eu não conhecia, eles não ensinam isso. Porque se ensinar, eles vão desmistificar o dízimo. Eles vão derrubar o dízimo de Moisés, o dízimo da lei, o dízimo que também Jesus pagou. Enquanto ele viveu, ele pagou, ele cumpriu tudo isso aqui. Ele cumpriu a lei, o sábado, ele cumpriu todas aquelas festas que eram obrigatórias, 3 festas anuais eram obrigatórias. Ele cumpriu todos aqueles requisitos. Ele foi o único que cumpriu a lei. E na morte dele, morreu junto com ele a lei de Moisés. E a lei é maldição. Se você obedecer à lei de Moisés, em vão Jesus morreu por você. O favor imerecido de Jesus terá sido em vão na sua vida. Então, meus amados, ao pregar essa palavra, estou
respondendo a muitos comentários de pessoas até me questionando, mostrando esse versículo para me contradizer, para me colocar em uma situação indefensável. Mas eu perdoo esse povo, até porque eles não conhecem mesmo a graça de Deus, a graça de Jesus, eles não conhecem. Eu os perdoo, porque eu também pensava assim. Eu não condeno essas pessoas, porque, de fato, o mundo inteiro, não é só no Brasil, prega isto de uma maneira avessa, de uma maneira contrária à palavra de Deus. Se os mestres da lei, os pregadores da atualidade, pregarem esta palavra como ela deve ser pregada, não haveria, inclusive, tantos impérios e imperadores da fé. Estes mestres da lei, farisaicos, legalistas, hipócritas, se quisessem a verdade em suas denominações, não teriam impérios, mas teriam igrejas santas, igrejas poderosas, igrejas dentro dos princípios cristãos. A igreja de Cristo seria como um luzeiro na escuridão deste mundo. Os pastores farisaicos não querem pregar a verdade. Pastores judaizantes não se interessam em ensinar este versículo tão controverso, que na verdade ele nem é controverso. É o povo que o faz controverso. Não são apenas os fariseus da atualidade que passam por cima desse versículo. O povo também aprendeu. E virou até um mantra. É como se decorassem uma cartilha. A cartilha do dízimo. A cartilha do engano. E todos falam a mesma coisa, do norte ao sul. Eles aprenderam assim. Eu creio que as ovelhas de Cristo, pessoas queridas, pessoas ingênuas, a própria graça de Cristo já está poupando e vai poupar essas pessoas. Porque está escrito, amados, que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Mas os pastores, os mestres, os teólogos, essas pessoas sim vão ser cobradas e vão conhecer os ais da Bíblia. Deus não vai deixar passar batido. Não terão desculpas naquele terrível dia, quando Deus pedirá contas a eles dos enganos, das mentiras que eles ensinaram. Se você aguentou essa palavra, é porque você é de Jesus. Você não é um fariseu. Você não faz parte da indústria do dízimo. Eu vou falar sobre a graça para você. A sua vida vai mudar. Os milagres que você tanto espera, que você tanto sonha, pelos quais você tanto ora, vão acontecer na sua vida. Milagres dentro da sua família, no seu casamento, no seu trabalho, na sua empresa. Vai mudar tudo. Me aguarde um pouquinho mais. E eu vou te explicar. É porque eu não quero fugir do famoso Mateus 23, 23, que é tão discutido e tão usado pela indústria do dízimo. Mas eu citei aqui o 24 também, quando Jesus chama os fariseus de guias cegos. Guias cegos. Eles ensinavam a lei de uma maneira torcida, patológica, ao invés de curar a alma, corpo e espírito daquele povo, eles adoeciam o povo.
eles deixavam o povo cego, cego da palavra de Deus, deixavam o povo cego da justiça. Jesus diz assim, diz para eles: guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Para vocês verem. E o que a gente não está vendo hoje? No meio do povo de Deus, no meio do cristianismo, senão isso. Tem que dar o dízimo. Tem que, senão está amaldiçoado, é ladrão de Deus. Ainda chama o povo de Deus de ladrão. Como pode chamar uma pessoa que custou o sangue do cordeiro, que custou tanta sede, tanta fome, tanta bofetada, 39 chicotadas, uma coroa de espinhos? Imagina a mãe santa vendo seu filho ali torturado, humilhado, envergonhado. E aí chega um fariseu, um industrial do dízimo, e diz que quem não paga o tal do dízimo, que é ladrão de Deus, que com maldição sois amaldiçoados. Que maldade fazer isso com o povo que custou o sangue do Cordeiro de Deus. Chamar as ovelhas de Cristo de ladrão de Deus. Porque naquele mês não pode entregar o dízimo inútil da lei de Moisés. E por conta disso amaldiçoam o povo de Deus, a igreja de Cristo. E mesmo, amado, que a pessoa entregue o dízimo não tem valor nenhum. Hoje a oferta paulina está lá no 2 Coríntios 8 e 9. Estuda lá. Aquele que planta pouco, colhe pouco. O que planta muito, colhe muito. Está lá. Aquele que oferta, que pode, né? Deus não está dizendo que tem que plantar muito, que tem que ofertar muito. Mas tem pessoas que podem ofertar mais, mas dão pouquinho. E tem pessoas que só podem ofertar menos e faz um esforço e oferta mais. Para ajudar a obra de Deus, para bancar as despesas da igreja, para ajudar o pastor. Entenderam? Então, queridos, eu vou pregar sobre a graça de Cristo. Me aguarde. E você vai ver o quanto que os tais mestres da lei, no mundo inteiro, viu? Essa indústria do dízimo não é só no Brasil, não. É no mundo inteiro. Mas eu quero abrir uma ressalva. Existem muitos pastores humildes naqueles interiores do Brasil, nos vilarejos. Tem muitos pastores, queridos, que são quase analfabetos. Eu conheço isso porque eu já assisti culto numa igreja dessas com luz de candeeiro. O pastor mal sabia ler. Como que este homem que também veio da ignorância da lei e da graça, Deus vai puni-los? Deus vai dizer ai dele? Não, não é ai dele, não. É ai daqueles que estudaram muito, mestrado, 5, 6 anos de faculdade, mas eles omitem, como eu digo, fazem uma cortina de fumaça em cima disso. Então, o Senhor Deus vai cobrar desses mestres da lei, guias cegos que por conta do dinheiro levam as ovelhas de Cristo para o buraco, para o abismo. Entre elas, esses pastores humildes, sofredores. Vocês não sabem o que é ser um pastor do interior, das matas, lá dos rincões do Brasil, onde não tem nem luz elétrica. Ali é sofrimento puro. Tem que os irmãos andar pisando em cobras, em rãs, há muita água,
atravessar pequenos ribeiros, andam quilômetros para ir a um culto desses. Aí vocês acham que Deus vai penalizar essas pessoas que aprenderam errado, que às vezes são tão pobres que não têm nem oferta nem dízimo para oferecer? Não estou dizendo desse povo. Eu não estou falando desses irmãos santos, desses pastores abençoados, humildes, gente, humildes mesmo, de verdade. Eu não estou falando sobre essas pessoas. Existem muitos pastores, sim, honestos, que não conhecem mesmo e nunca vão conhecer a verdade, porque não aprenderam, gente. Ninguém ensinou e ninguém se dispõe a ensiná-los. Eu estou falando, são dos tubarões da fé, os industriais da fé. Estou falando desse povo que Jesus os chamou de guias cegos, que coam o mosquito e engolem o camelo. Os pastores estão coando o mosquito do dízimo. Tem que dar o dízimo, Se não der, é ladrão de Deus. Vai gastar o dinheiro todo na farmácia. O carro vai quebrar. Vai perder o emprego. Vai acontecer tanta tragédia. E tudo que acontece de ruim, eles dizem que foi porque a pessoa deu o dízimo pela metade. Mas eles engolem o camelo. Nunca se viu tanto pastor se separando das esposas, porque passaram dos 40 anos, dos 50. E sabe o que eles dizem? Dizem que a mulher é louca. Bota a mulher para fazer tratamento psiquiátrico. Taxam a mulher de louca, de maluca. Botam 1000 defeitos na mulher. Por quê? Porque eles estão rodeados de mulheres jovens, principalmente porque existem mais mulheres nas igrejas e no Brasil do que homens. Então, muitos estão se separando. Nunca houve tanto divórcio, tanta separação, tantos casamentos de fachada nos púlpitos das igrejas. É o camelo que eles engolem, que Jesus diz aqui, É o camelo. E no tempo de Malaquias, os sacerdotes, os levitas e o povão estavam fazendo a mesma coisa, se divorciando de suas mulheres. Então, meus amados, os senhores pastores, eles engolem o camelo. Nas igrejas são santos, dentro de casa espancam a mulher, torturam a mulher com palavras, induzindo suas esposas a lhes traírem, arrumarem as malas e irem embora, para depois serem taxadas de louca. Olha aí, ela me largou, ela me abandonou, ela tá maluca. E acabam que até podem ficar malucas mesmo, ficar com problemas psiquiátricos, de tanto sofrer, de tanto serem humilhadas pelos seus santos maridos, santos no púlpito, né? Porque fora do púlpito não tem santidade. Não vou dizer que todos são assim, mas nunca se viu tanta separação, tanto homem de púlpito, falsos profetas, tirando a vida de suas mulheres, queimando suas mulheres, destruindo suas famílias. Mas o dízimo, eles não destroem, não. Eles ensinam ao pé da letra da lei. Ao pé da letra da lei de Moisés. Você se converte, na mesma semana já tem uma aula de dízimo. A oferta não, ninguém ensina. É mais uma coisa a ser tomada dos irmãos. Eles não ensinam sobre a glória da oferta. Eles não ensinam sobre os milagres da oferta. Isso eles não ensinam. Eles não se importam com isso. Eles só querem ensinar aquilo que dá muito lucro, que é garantido todo mês. E o povo que sofra as consequências da lei de Moisés.
Então, queridos, eu vou continuar nessa missão. Não feche o coração para essa verdade. Deixa o orgulho de lado. Mas alguém pode me perguntar, e para onde eu vou? O que eu vou fazer da minha vida? Porque eu estou numa igreja legalista, farisaica. Pergunte a Deus o que você vai fazer. Uma coisa eu lhe digo, as igrejas estão se derretendo, estão se fechando. E assim como o Senhor Jesus amaldiçoou o templo de Jerusalém, todos os templos de hoje, faraônicos, verdadeiras fortalezas templárias, todas vão se fechar, gente. O anticristo está vindo aí, e antes do anticristo chegar, essas portas todas vão se fechar. Se não fechar na minha geração, vai se fechar em gerações futuras. O que você vai fazer? O que importa é que você está conhecendo a verdade. Você não é obrigado a sair da sua igreja, não. Agora, se o Espírito Santo, o Todo-Poderoso, ordenar, aí é outra coisa. Mas eu não vou dizer, sai de lá ou fica lá. Se bem que tem uma palavra aqui no livro de Apocalipse, que o Senhor Deus diz para o povo, sai dela, povo meu. Manda o povo sair da igreja apostatada, a igreja farisaica. Não é nem farisaica, é pior do que farisaica, que de igreja de Cristo não tem nada. E o Senhor Deus diz, sai dela, povo meu. Mas eu não me atrevo a dizer a você o que você deve fazer. Ore a Deus, peça a Deus direção, peça a Deus para Ele lhe dizer o que você vai fazer. Se você deve ficar lá, se você for uma esposa que está aqui me ouvindo e o marido quer ficar lá, você tem que ficar. Você tem que obedecer seu marido, que lhe custa ficar do lado dele. Por conta também dos seus filhos. Qual é o problema que o Todo-Poderoso não pode resolver na vida da gente? Tudo. Mas eu quero lhe dizer, oferte, aprenda a ofertar. Segundo as suas posses, segundo a sua fé. Não é para deixar de sustentar a igreja. Não é para deixar de ajudar o pastor a pagar as contas da igreja, não. Não é isso que eu quero lhe dizer. Escute meus outros vídeos, onde eu falo sobre o famoso rei Salomão. Aprenda a ofertar. Desenvolva esse dom. Desenvolva o dom de socorrer. Existe um dom de socorro. De socorrer a igreja, socorrer o irmão, socorrer até o seu inimigo. Desenvolva esse dom e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver, meu querido, é muita maravilha, é muita bênção, é muita glória, é muita maravilha. Desenvolva esse dom. E quanto mais você vai ofertando, mais Deus vai lhe prosperar. Mais vai aparecer dinheiro para você ofertar. E por isso mesmo que o diabo luta para que os pastores não ensinem a doutrina do ofertar. Não ensinem o que o apóstolo Paulo ensinou. Porque se o pastor ensinar o povo a ofertar e o povo aprender a ofertar, é só milagre. Vai ser glória nessa igreja. Vai ser maravilhas. Vai ser bênção em cima de bênçãos. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.